Hoje eu quero falar um pouco sobre a noiva adúltera, intimidade quebrada. E essa palavra, ela é muito importante para nós entender o que o Senhor, Ele nos quer direcionar. Eu falo para as pessoas que nós chamamos e convidamos as pessoas para vir à igreja, não para se tornar uma pessoa fanática ou religiosa, mas que ela venha entender sobre intimidade com o Eterno. Por quê? Porque o nosso Deus, irmão, é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer ter uma amizade conosco. E nós vamos aprender mais um pouco sobre isso nesta noite. Livro de Oséias, capítulo 2, verso 13. Oséias 2, verso 13. Diz assim: e eu castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Baalim. Ela se enfeitou com anéis e joia e foi atrás dos seus amantes, mas se esqueceu de mim, declara o Senhor. Feche teus olhos. Ah, meu Senhor. Ah, poderoso de Israel. Poderoso Deus. Esta noite, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença. Poderoso Deus. Que o Senhor se manifeste mais uma vez no nosso meio, através da presença do Espírito Santo. Que o Senhor possa tocar em cada coração, em cada mente. Nós possamos sair daqui, Senhor, sentindo a Tua presença de uma forma diferente. Ah, poderoso Deus, você pode poderoso Deus. Você pode declarar que Ele é poderoso Deus. Ah, meu Senhor. Minha alma anseia por Ti. Junto com os querubins cantamos. Em nome de Jesus, Pai. Junto com os querubins. Nos dá direção nesta noite. Que o Senhor venha falar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha para cá. Falar de intimidade com Deus é maravilhoso para aquelas pessoas que anseiam ter intimidade com Ele. Esse texto que nós acabamos de ler fala de um retrato de um homem com uma mulher, de um marido e a sua esposa. Mas esse texto também relata uma tipologia de Oséias, uma tipologia de Israel, ou uma tipologia da igreja, e Gomer. Oséias é uma tipologia de Cristo, de Deus, e Gomer é uma tipologia da igreja ou de Israel, ou de uma mulher. E nessa noite eu quero falar sobre intimidade quebrada, uma noiva adúltera. Por quê? Porque Deus está usando o relacionamento de um homem. Deus está usando o relacionamento de um casal para falar, para mostrar para o seu povo como estava o seu coração. Deus, Ele chama Oséias e fala para Oséias: você vai casar com uma mulher adúltera. Você vai buscar ela, você vai casar com ela. Você vai ter uma intimidade com ela, você vai cuidar dela. E Deus dizendo isso para Oséias, Deus está dizendo: assim como você vai fazer,
eu fiz com o meu povo. O meu povo era um povo adúltero, mas eu busquei eles, eu trouxe eles para perto. Eu criei um relacionamento com eles, eu criei uma intimidade com eles. Eu dei do melhor para o meu povo, só que o meu povo se perdeu no meio do caminho. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, querido. A Bíblia apresenta a igreja como a noiva de Cristo. A história de Oséias e Gomer é uma das maiores demonstrações do amor de Deus para com o seu povo. Gomer abandonou Oséias e buscou os seus amores. Israel abandonou o Senhor Deus e buscou as suas paixões mundanas. E essa história representa a igreja. E quando é que nós perdemos a intimidade com o Senhor? Porque, querido, muitas das vezes nós falamos de Pedro. E nós dizemos assim, Pedro negou Jesus. E às vezes também nós negamos Jesus. Às vezes também nós falamos de Judas. Judas, ele vacilou, Judas traiu Jesus. E quantas vezes nós também traímos Jesus? Quantas vezes nós vacilamos com Jesus? Às vezes nós falamos de Tomé. Tomé era incrédulo, duvidava, reclamava, murmurava. E nós? Quantas das vezes nós fazemos isso? Nós murmuramos, se tornamos incrédulos, reclamamos, duvidamos do agir de Deus. Percebe que às vezes nós falamos de alguém e nós se encaixamos dentro da história. Nós falamos de Judas e algumas vezes na nossa caminhada nós se tornamos como Judas. Falamos de Pedro negou, Pedro era afoito. E muitas das vezes nós agimos do mesmo jeito. Falamos de Tomé, um camarada incrédulo, que só acreditava se tocasse na ferida de Jesus. E às vezes acontece isso conosco. Se tornamos incrédulos. Mas qual o momento da história, pastor? Por quê? Porque essa noiva representa a igreja. E a igreja não é as quatro paredes, não é um salão, querido. A igreja é você e eu. Nós somos a igreja de Cristo. E esse casamento aqui é uma tipologia da igreja. Às vezes nós agimos do mesmo modo, do mesmo jeito. Às vezes nós se tornamos uma noiva, bate no peito e diz, eu sou a noiva do Senhor. Só que às vezes nós se tornamos uma noiva adúltera. Nós quebramos a intimidade com o Senhor. Nós quebramos a intimidade com o Eterno. Nós valorizamos mais outras coisas do que a presença dEle. Prestamos atenção em várias outras coisas do que a presença do Eterno. As palavras negativas do mundo às vezes faz mais sentido para nós do que as palavras de fé que contém na Bíblia Sagrada. Então percebe que nós somos uma noiva, mas que tipo de noiva? Quando é que eu me torno uma noiva adúltera? Quando é, pastor, que no meio da caminhada eu começo a me perder? Nós vamos aprender um pouco sobre isso. Quando é que nós se tornamos uma noiva adúltera? Pastor, eu não sou uma noiva adúltera. Amém. Então você vai prestar atenção aqui a como não ser uma noiva adúltera. Ou como ser uma noiva adúltera. Quando é que eu me torno? Quando é que eu sou uma noiva adúltera? Quando é que eu, como igreja, eu adultero com o Senhor? Quando é que eu, como o templo do Deus vivo, como a igreja do Senhor, uma nação eleita do Senhor, eu perco a intimidade com Ele? E a primeira coisa que eu anotei aqui, 4 tópicos, nós vamos aprender aqui como que nós se tornamos essa noiva adúltera. A primeira coisa, se tornamos a noiva adúltera quando trocamos a presença pela distração.
Nós trocamos isso. Nós trocamos a presença pela distração. Israel começa amando a Deus, mas aos poucos o seu coração foi dividido. Israel começa muito bem, amando o Senhor, mas passa um tempo na sua caminhada, que o seu coração, que a sua mente se divide. Uma hora eles estavam com Deus, e outra hora eles estavam adorando a Baal. Eu lembro de Elias, o profeta dos leões, um profeta que era considerado o leão dos profetas, um homem de Deus, um homem que carregava a presença do Senhor. Ele chega no reinado do norte, no tempo de Acabe, e ele se aproxima do povo de Israel, e o povo de Israel percebe que Elias chegou, e quando Elias chega, o povo se achega diante de Elias. Mas quando o profeta ia embora, o povo se aproximava dos profetas de Baal. Então Elias chega diante desse povo e diz assim para eles: até quando vocês vão ter um coração dividido? Até quando vocês vão pensar em dois pensamentos? Vocês vão caminhar em dois pensamentos? Ou vocês adoram a Deus, ou vocês vão adorar Baal. Percebe que uma noiva adúltera, ela começa a trocar a presença pela distração. Ela troca. O que vale hoje é a distração. A presença não é tão importante. Está dando certo, é o que importa. E nem tudo que está dando certo agrada a Deus. Davi, ele assume o trono de Israel. E Davi, ele fica pensando: como que eu vou trazer a arca de Deus para Jerusalém? Davi, então, não consulta ninguém. Ele prepara uma grande festa, ele prepara os músicos, ele prepara um cortejo, ele prepara uma carruagem, coloca os bois e vai buscar a arca do Senhor. E a Bíblia diz que eles colocam a arca em cima da carruagem de bois e começa a andar, começa a ir. E está tendo louvor, está tendo hino, o povo está cantando, todo mundo está tocando, há uma grande festa. O culto está acontecendo, algo extraordinário está acontecendo. Afinal de contas, a arca está indo para Jerusalém, está uma maravilha. E o texto vai dizer: até que os bois tropeçaram. Tem louvor, mas está fora da direção. Tem uma grande festa, mas está fora da direção. Quando é que eu me torno uma noiva adúltera? Quando eu troco a presença pelas distração. Aquilo que era para ser um grande culto se tornou um velório. Uma pessoa morre. Por quê? Porque alguém não entendeu o que Deus queria. Quando é que eu me torno uma noiva adúltera? Quando eu troco a presença pela distração. Escute isso aqui. O adultério espiritual começa quando algo ocupa o lugar que pertence a Deus. É a distração. Aquilo que ocupa o lugar de Deus, é aqui que começa o adultério espiritual. É o seu dinheiro? É o seu carro? É a sua casa? É seu esposo? É a sua esposa? É seus filhos? Aquilo que ocupa o lugar do Senhor, você começa a adulterar. Tem pessoas que ela é direcionada por pessoas. Tem pessoas que a vida dela é agradar as pessoas, mas ela não agrada a Deus. Aonde começa o adultério espiritual? Quando eu deixo a presença de lado e começo a colocar coisas no lugar do Senhor. Essa é a razão de muitas pessoas falidas espiritualmente. Essa é a razão. A gente está dentro de um tempo que eu estava vendo esses dias uma reportagem. Nós estamos dentro de um tempo onde as farmácias, como elas têm ganhado dinheiro vendendo remédios depressivos. O Brasil é campeão disso. As pessoas estão morrendo espiritualmente. As pessoas estão perdendo forças espirituais. As pessoas estão dentro da igreja e estão se matando. As pessoas estão dentro da igreja e estão se perdendo.
As pessoas estão dentro de um templo, estão morrendo espiritualmente. Por quê? Porque ela não entendeu que ela precisa colocar o Senhor no centro. Quando é que eu sofro esse adultério espiritual? Quando eu quero levantar um altar e substituir esse altar fora da presença do Eterno. Quando eu começo a arrumar artifícios, quando eu começo a arrumar assuntos, quando eu começo a deixar o Senhor de lado. Em janeiro, quando nós fizemos a virada do ano aqui, nós dissemos: esse ano será um ano de distração. Esse é um ano de carnaval, é um ano de futebol, é um ano de política, é um ano de distração. Ah, pastor, mas o Brasil é reconhecido como o Brasil do futebol. Não, o Brasil tem que ser conhecido que serve o Deus vivo. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ah, pastor, mas tal dia vai ter Copa do Mundo, vai ter culto. Claro que vai ter culto, querido. Claro que vai ter culto. Eu não posso parar o mover de Deus pela distração do mundo. Quando é que eu adultero espiritualmente? Quando eu começo a colocar as coisas no lugar do Senhor. Distração espiritual. A pessoa perde as prioridades. A oração já não é mais prioridade para ela. Tem pessoas que não oram mais, querido. Tem pessoas que não oram mais. Se você orasse, você ia resolver muitos problemas. Você não ora mais. Tem pessoas que só oram na igreja quando chega aqui. Tem pessoas que não têm uma intimidade com o Eterno, porque falta oração. Ela não ora mais. E hoje, irmão, meu Deus do céu, hoje está tão complicado as coisas. As pessoas estão trocando a oração perde a prioridade. O que é a oração, pastor? A oração faz parte da nossa vida, porque somos cristãos, servimos um Deus vivo. A palavra deixa de ser alimento. Ah, a Bíblia, não. Não tem um negócio de coach aí? Vamos colocar coach na igreja. E a palavra? Deixou de ser alimento. A palavra deixou de ser alimento. Eu lembro de Barzilai. Davi fala a Barzilai: atravessa comigo Jerusalém, eu vou cuidar de você. Já era um senhor de 80 anos. Barzilai olha para Davi e fala assim para Davi: poderia eu ouvir o som dos cantores? Poderia eu me alimentar das coisas boas de Jerusalém? Ou seja, uma frieza espiritual. Não tem mais prazer na adoração, não tem mais prazer na palavra, não se alimenta de nada. De nada. A palavra deixa de ser alimento. O mundo passa a ser mais atraente que a presença de Deus. O mundo atrai, o mundo chama, o mundo ele se veste de uma capa e ele se torna mais atraente do que a presença do Eterno. Quando é que eu me torno uma noiva adúltera? Quando eu começo a deixar que o mundo me atrai e abandono o Eterno. Uma noiva adúltera espiritualmente. Jeremias 2:32, põe para mim, filha. Jeremias 2:32. Jeremias 2:32. Olha o que Jeremias vai dizer. Jeremias vai dizer o seguinte: será que uma jovem se esquece das suas joias? Ou uma noiva dos seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo se esqueceu de mim por dias incontáveis.
Deus está usando Jeremias, sabe para quê? E ele vai usar essa comparação. Uma jovem no seu auge da vaidade, ela se arruma. Minha filha vai se arrumar, fica lá no espelho se arrumando, põe um brinco dela, põe as coisinhas dela. E o texto está dizendo, uma jovem esquece das suas joias. Será que uma noiva, quando ela está se preparando para aquele grande momento, ela se esquece dos seus enfeites? E aí vem a sentença, Deus dizendo, mas o meu povo, a minha presença que vale mais do que uma joia, a minha presença que vale mais que enfeite. As pessoas não esquecem das joias, as pessoas não esquecem dos enfeites, mas o meu povo tem esquecido de mim todos os dias, intocavelmente. Quando é que eu me torno uma noiva adúltera? Quando eu esqueço que eu faço parte do plano dele, quando eu esqueço que ele me comprou na cruz, quando eu esqueço que existe um Deus vivo que morreu pela minha vida, e às vezes nós esquecemos disso. Às vezes nós esquecemos disso. E Deus está usando Jeremias para dizer, o meu povo se esqueceu de mim. Isaías capítulo 1, o verso 3 adiante, Isaías começa a dizer, não precisa expor não, isso aqui vem na mente. Isaías começa a dizer, Deus fala para Isaías fala para o meu povo, o boi conhece o seu possuidor, o jumento a sua manjedora, mas o meu povo, meu Deus do céu, o meu povo não tem entendimento de mim. Quando é que eu começo a me tornar uma noiva adúltera? Quando eu perco a presença, eu troco a presença pela distração. Segundo ponto, quando é que nós nos tornamos uma noiva adúltera? Quando perdemos o discernimento espiritual. Já não tem mais discernimento espiritual. Já não tem mais reflexão. As pessoas não refletem mais a palavra. As pessoas já não refletem mais a mensagem. As pessoas, elas começam a guardar aquilo que deu errado no culto, mas elas não conseguem guardar a palavra, a mensagem. Oséias 2, verso 8. Põe para mim, filha. Oséias 2, verso 8. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite, que lhe multipliquei a prata e o ouro, que depois usaram para Baal. Quando é que eu me torno uma noiva adúltera? Quando eu perco o discernimento. Deus está dizendo, ela não me reconheceu. Eu dei trigo para ela, eu dei azeite para ela, eu dei vinho para ela, mas ela não me reconheceu. Ela não reconheceu, eu cobri ela com ouro, eu cobri ela com prata. Sabe o que ela fez? Ela pegou tudo isso e usou para Baal. Meu Deus. É quando você troca a adoração que era para ser para Deus, você começa a pegar para você. É quando você troca, eu vou para o culto porque eu sei que Deus vai me exaltar. E se Ele não te exaltar? E se Ele não quiser fazer? E se Ele não entrar onde você quer que Ele entre? A noiva adúltera. Eu me torno uma noiva adúltera quando o meu discernimento, eu não consigo mais, eu começo a perder esse discernimento. O que é isso, pastor? É a sua reflexão depois do culto. É a sua reflexão. Rapaz, que palavra. Rapaz, você viu hoje? Você viu que Deus falou conosco hoje? Você carrega isso com você a semana. Eu estava conversando com um rapaz essa semana e ele falou assim, pastor, eu estou colocando a minha vida no prumo. Aquela palavra que o senhor pregou esses dias.
Então, quando eu perco o discernimento espiritual, eu começo a me tornar uma noiva adulta. Por quê? Ela não reconheceu. Ela não reconheceu, ou seja, a falta de discernimento nos faz esquecer a fonte. Você acha que é você. É com as minhas forças, é com a minha sabedoria. A pessoa esquece a fonte. É Deus. Eu lembro de José, gente. José no Egito. Alguém fala assim, tem um camarada preso aí, que ele tem um dom da revelação. Ele revela o sonho, ele tem um dom da interpretação de sonhos. Aí chama José. José está diante do faraó. O faraó sempre fala assim para ele, é você que tem esse dom de revelar sonhos? José está de cabeça baixa. Aí José fala assim, eu não, mas o Deus a quem eu sirvo. Ele reconhece que o dom que ele tem foi Deus que deu. Ele reconhece isso. O reconhecimento. A falta de discernimento nos faz esquecer da fonte. Nos faz esquecer dele. Sou eu. Por causa das minhas forças, da minha sabedoria. É por causa dele. É por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele que você continua caminhando. É por causa dele que estamos de pé. É por causa dele. É por causa dele que eu canto, que eu adoro. É por causa dele que eu me coloco de pé e adoro a ele. É por causa dele. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. É por causa dele, irmão. Tudo que você tem, tudo que você é para a honra e para a glória dele. Aleluia. A falta de discernimento nos faz esquecer a fonte. Nós esquecemos. Deus deu o trigo, o vinho e o óleo. Gomer desfrutava dos benefícios, mas esqueceu quem é que fornecia. Recebe um salário bom, passou na faculdade, comprou um carro, conseguiu comprar uma casa, as coisas estão fluindo, glória a Deus, é Ele que está fazendo. Gomer recebe o óleo, o azeite, o trigo, mas ela esqueceu que vinha de Deus. Ou seja, há pessoas que desfrutam das bênçãos, mas esquece dos Deus das bênçãos. Ela desfruta, mas ela esquece quem é que deu. Ela esquece quem é que está fornecendo. A falta de discernimento. Quem não reconhece as ações de Deus acaba se distanciando dele. A pessoa, quando ela não tem esse discernimento espiritual, a tendência é ela ficar longe. A tendência é ela se afastar dele. Quem não reconhece a ação de Deus, acaba ficando longe dele. Porque ela não reconhece. Escuta isso, a intimidade é mantida pela gratidão e pelo reconhecimento. Não tem como você ser grato se você não reconhecer antes. Não tem como. E o que faz eu reconhecer, pastor? O discernimento. Você começa a discernir sua vida. Você começa a pensar um pouco sobre a sua vida. Quem era eu 5 anos atrás? Quem era eu sem Jesus? Quem sou eu hoje? Rapaz, eu só estou vivo por causa dele. É um discernimento. E esse discernimento vai gerar o quê? Um reconhecimento. Você reconhece que é por causa dele. E aí vem o quê? A gratidão. Alguém diz assim, que a gratidão é a memória do coração. O ingrato nem lembra. O ingrato não está nem aí, ó. O ingrato quer nem saber. Mas quando eu reconheço que é o Senhor, e esse reconhecimento vai brotar em mim uma gratidão por Ele.
vai brotar em mim uma gratidão pela presença dele. O que ela faz? O vinho, o azeite. Deus multiplica a prata, o ouro, que depois ela vai usar para Baal. Deus dá para ela e ela usa para Baal. Deus dá para ela e ela usa para Baal. Você não dizima para Deus, mas às vezes você dizima para o diabo. Deus dá para a pessoa entregar para ele, mas ela quer entregar para o diabo. É o que está acontecendo com essa mulher aqui. Deus entrega para ela, Deus dá prata para ela, Deus dá ouro para ela, Deus cuida dela, e ela pega tudo aquilo e vai adorar Baal. Lembra daquela passagem de Arão? Moisés está 40 dias no monte, está todo mundo ali pressionando Arão, e de repente alguém fala: Moisés não vem mais, vamos levantar um bezerro. Bezerro, vamos fazer com o quê? Vamos fazer com o ouro que nós recebemos do Egito, que Deus nos deu. Aquilo que Deus nos deu, nós estamos transformando, sabe no quê? Em um ídolo. Aquilo que Deus entregou para nós servir a Ele, nós estamos adorando, fazendo um ídolo. Uma noiva adúltera, ela pega tudo aquilo que Deus deu para ela e ela começa a fazer um ídolo para a vida dela. É meu, não abro mão, tudo é meu. E ela para de entregar para Deus, ela começa a entregar para Satanás. Terceiro, se tornamos uma noiva adúltera quando o conforto é maior do que o propósito. Você tem um propósito, você tem um desígnio. Deus já estabeleceu para você algo. Deus te chamou para um propósito, para algo, mas o seu conforto está sendo maior do que o propósito. Eu me torno uma noiva adúltera quando eu falar, eu vou ficar no conforto da minha vida, sabendo que Deus me chamou para um propósito, e eu troco o propósito pelo conforto. Coloca para mim Cantares capítulo 5, verso 2. Cantares 5, verso 2. Escute isso aqui. Eu dormia, mas o meu coração estava desperto. Escutem, o meu amado está batendo, abre-me a porta. Minha irmã, minha querida, minha pomba, minha perfeita, pois a minha cabeça está encharcada do orvalho, e o meu cabelo do sereno da noite. O 3. Aí ela vai responder para o amado. Ela vai dizer: já tirei as túnicas, terei que vestir de novo? Já lavei os pés, terei que sujar de novo? Isso fala do que, pastor? Conforto. Verso 2, volta lá. Eu dormia, mas o meu coração estava desperto. Escute o meu amado que está batendo a porta. Existe um propósito aqui. Qual é o propósito? Do amado, do noivo com a sua noiva. Existe um propósito. Só que aí ele chega, ele bate na porta. Só que quando ele bate na porta, porque qual que é o propósito? A intimidade. Qual que é o propósito? O relacionamento. Qual que é o propósito? Ser íntimo. Deixa eu entrar. Eu quero ser íntima. Eu quero me relacionar com você. Você é minha, você é minha querida, você é minha perfeita, você é minha pomba. Eu quero me relacionar com você. Abre a porta. Quando é que me torno uma noiva adúltera? Quando o conforto é maior do que o propósito. Deus está dizendo: eu quero ter intimidade. Você está dizendo: ah, hoje não. Como que eu vou me levantar? Eu vou ter que, já tirei a minha túnica, vou ter que vestir de novo.
Já lavei os meus pés, vou ter que sujar de novo. Se for para Ele, vale a pena sujar os pés. Se for para Ele, vale a pena colocar de novo a túnica. Se for para Ele, vale a pena adorá-lo. Aleluia! Aleluia! Quando é que eu me torno uma noiva adúltera? Quando o propósito já não é tão mais importante. O que é mais importante agora é o meu conforto. É o meu conforto que é mais importante. O propósito chama você para além da zona de conforto. Por exemplo, Moisés estava cuidando de ovelhas. O Senhor aparece para ele e fala: você vai cuidar do meu povo agora. Aleluia. Pedro precisou sair do barco para viver o milagre. Sabe o que é o nosso problema? Nós queremos que Deus faça tanta coisa na nossa vida, mas nós não queremos fazer nada para Ele. E nós começamos a colocar algumas condições. Se não for do meu jeito, eu não vou. Pedro, ele precisou sair do barco. Jesus fala para Pedro: vem cá, pastor Párico. Pastor Párico, vem aqui. Põe um pouquinho de fundo aqui para mim, meu filho. Por favor, põe peso nesse negócio. Fica ali, pastor. Pedro está no barco. Pedro fala para Jesus: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Jesus fala para ele: então vem, Pedro. E Pedro começa a andar. Ele sai do barco e começa a andar. No meio de uma tempestade, de um furacão, o lugar mais seguro é o barco. Só que é no meio desse furacão que você está passando, o Senhor está dizendo: quer viver um milagre extraordinário? Sai do barco. Quer viver um milagre? Sai do barco. Ah, pastor, mas Pedro afundou. Mas foi o único homem que andou sobre as águas. Obrigado, pastor Paulo. Nós queremos que Deus ele faz algo extraordinário, mas nós não queremos abrir mão do barco. Nós queremos que Deus ele se manifeste de uma tal forma na nossa vida, mas nós não queremos abrir mão da nossa zona de conforto. Está muito confortável. Está muito confortável. Eu falei para um amigo essa semana, falando do cenário político. O cenário político é por causa da igreja. Parou de orar. Começou a confiar em homens, fazendo da igreja um palanque político, trocando o altar por causa de cesta básica. Vai na minha igreja, me dá 10 cesta básica, você vai falar da sua campanha no altar. Deus não nos chamou para fazer campanha política no altar. E está tudo certo. Hoje está tudo certo. Ah, porque a maioria está fazendo. Nós trocamos. O cenário nosso eu estava lendo sobre Gideão. Um cenário de um caos. Um caos em Israel. 7 anos de miséria. Por quê? Refletia a vida espiritual do povo. O povo abandonou o Senhor. O povo abriu mão da presença do Senhor. Se tornou um povo adúltero. Quando é que eu me torno um povo adúltero, pastor? Quando eu começo a colocar a zona de conforto. O meu conforto, ele é maior do que o propósito que Deus tem para mim. Ah, pastor, mas está dando certo para alguns. Nós não somos alguns. Ele chamou cada um de nós com um propósito e com um objetivo. Aleluia. Abraão precisou sair da terra dele para viver a promessa de Deus. Deus fala para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e rompe, porque eu vou fazer algo extraordinário na sua vida. O conforto está sendo maior do que o propósito. E arrumamos desculpa para tudo, tá, gente? Para tudo. Arrumamos desculpa para tudo. Obrigado, Jorge.
somos muito bons para dar desculpa. Somos mesmo, irmão. Rapaz, olha, eu vou falar uma coisa para você. De ontem para hoje eu estava tão cansado, gente. A minha carne dizia assim: não vai pro culto não. De manhã, né? Não vai pro culto não. Fica, dorme aí. Participou de um evento ontem, ficou até tarde. E eu poderia. Pastorzão, segura as pontas aí que hoje eu estou de folga. Mas não tem como ficar dormindo, irmão, sabendo que os meus irmãos estão aqui na guerra. Não tem como ficar dormindo sabendo que os meus irmãos estão clamando a Deus, dizendo: Deus, visita este povo. Não tem como. Não tem como eu ficar dormindo sabendo que os meus irmãos estão na guerra. O que é culto, pastor? Culto é guerra. É você vir para o culto, é você guerrear, é você dizer: diabo, você não vai tomar posse da minha casa. Satanás, você não vai tomar posse da minha vida. Ah, miserável, você vai sair. É guerra. Não tem como. Aí eu cheguei aqui, meu Deus do céu. Aí Deus já começa a renovar as nossas forças. Aí quando você vai ver, meu Jesus amado. Então eu preciso compreender isso. Compreender o que, pastor? Eu não posso deixar que o meu conforto fale mais alto do que o meu propósito. Homens morreram por causa desta palavra. Mulheres morreram por causa de chamado. Eu não posso falar: ah não, estou de boa. Tem pessoas que ela quer tanto milagre, mas ela não quer fazer nada. E esses homens que eu citei, eles tiveram que abrir mão do conforto, a zona de conforto. Tiveram que romper. Não tem como, querido. Os discípulos chegam até Jesus, Jesus começa a alinhar a fé deles, e depois os discípulos falam: tchau, rede, vou seguir o mestre. Vou ser uma voz profética nesse mundo. Vai passar fome? Posso até passar fome, mas eu vou estar com ele. Eu preciso compreender que o conforto não pode ser mais forte do que o propósito. É bem verdade que tem pessoas que já abriu mão de tudo. Tem pessoas que já não querem mais nada com a vida e nem com Deus. Mas nós não somos aqueles que retrocedem ou que voltam para trás. A ordem é: continua marchando. Está difícil, continua marchando. Está tudo fora do lugar, continua marchando. Moisés fala para Deus: Deus, e agora? Há um mar no nosso caminho. Deus fala para Moisés: diga ao povo que marcha. Pode marchar, Moisés. Marchar é com vocês. Abrir o mar é comigo. O mar só não se abriu porque você parou de marchar. O pastor Júnior pregou sobre Ezequiel aqui quarta-feira, diante do rio Quebar. Ezequiel fala: eu estava diante do rio Quebar com os escravos. E de repente, o céu se abriu. E eu tive visão de Deus. Um cenário, escuta isso aqui. O Salmo 137 é o mesmo cenário. O povo está lá, só que tem um povo ali que já pendurou as harpas. Já está dizendo: eu não toco mais, eu não falo mais, eu estou cansado. O ímpio fala: toca um hino que vocês cantavam lá em Sião. Aí ele fala: não, já passou o meu tempo, eu já pendurei as harpas. Ezequiel está no mesmo cenário, mas Ezequiel está orando. E de repente, no mesmo cenário, Ezequiel viu o céu se abrindo. Que o céu se abra em tua casa, que o céu se abra em teu favor. E quando o céu se abre, Ezequiel vai expressar: e eu tive. Não foi o rei da Babilônia. Ele fala: e eu tive visão de Deus. Então nós percebemos o que, pastor? Percebemos que mesmo que as coisas estão de mal a pior, eu não posso deixar, eu não posso recuar, eu não posso parar de buscar a presença dele.
às vezes arrebentado, às vezes machucado, às vezes, meu Deus do céu, ninguém entende, só você e Deus. Mas a ordem é: continua marchando, porque o mar vai se abrir em nome de Jesus. Ah, pastor, eu parei de servir muito tempo, mas continua marchando. Você vai fazer de novo, você vai servir de novo, Deus vai te usar de novo. Por quê? Porque um propósito é muito maior do que a sua dor. Aleluia. Quando é que se tornamos uma noiva adúltera? Se tornamos uma noiva adúltera quando trocamos a presença por presentes. O que vale mais agora é os presentes. Oséias 2:5 vai dizer assim: a mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha, pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Quando é que eu me torno uma noiva adúltera? Quando eu não suporto a dor, quando eu não quero suportar a dor, e eu quero trocar. Vai me dar presente? Eu vou estar lá. Ela abandona, ela corre atrás dos amantes. Por quê? Porque eles dão para ela presentes para ela. Quando é que eu me torno uma noiva adúltera? Quando o presente é mais importante do que a presença. Quando o presente ele se torna maior do que a presença. Eu estou num ambiente profético, mas o que vale para mim é a palavra de bênção, não o dono da bênção. Eu estou dentro de um ambiente profético, o que vale para mim é as promessas liberadas. Vai, libera uma chave de carro. Não que Deus não possa fazer isso, Ele pode. Mas o mais importante para mim é os presentes e não a presença. Ela diz: irei atrás dos meus amantes. E quem que era o amante dela? Baal. Baal significa pai das moscas. Tem muita gente correndo atrás de mosca. E Deus está dizendo: desperta, volta para a minha presença. Ou seja, a queda de Gomer começou quando os seus desejos falaram mais alto do que a aliança que Deus tinha. Deus fala: eu tenho uma aliança com você, mas o desejo fala mais alto. Ah, Senhor, depois eu volto, deixa eu curtir primeiro. Ah, Senhor, estão me oferecendo alguma coisa ali, sabe? Deixa eu ir lá. Ah, por quê? Porque a pessoa não quer sofrer, ela não quer passar por os desconfortos. Lembra de Esaú? Deus fala assim: amei Jacó e aborreci com Esaú. Quem era Jacó? Um camarada que enrolava a turma, enganava, tinha uma imagem de meio picareta. Mas Deus fala: mas eu amei Jacó e aborreci com Esaú. Por quê? Porque Esaú, ele tinha a primogenitura, ele abriu mão dela por causa da fome. Tem muita gente abrindo mão daquilo que Deus está entregando para ela, por causa dos presentes do mundo. Ela trocou a segurança do relacionamento pela ilusão dos prazeres momentâneos. Eu disse para vocês que esse mês é mês de intimidade com Deus, onde nós vamos aprender sobre isso. Todas as vezes que a luxúria se torna mais atraente que a presença de Deus, o coração começa a se afastar dele. O importante para mim não é o terno que eu uso. O mais importante para mim não é o carro que eu ando. O mais importante para minha alma não é a cama onde eu deito. O mais importante para mim é adorar aquele Deus que quando eu deito e me levanto, porque Ele me sustenta. E a pergunta para nós hoje é: quem nós somos diante dEle?
quem nós somos diante da presença dele. Pastor, eu sou uma noiva adúltera. Eu errei, eu falhei, eu vacilei. Mas graças a Deus que o Senhor sempre tem uma palavra. E a palavra é uma palavra de chamado. Ele diz: volta. E aí Deus começa a construir um chamado na vida dessa mulher. Oséias 2,14, põe para mim, filha. Oséias 2,14 diz assim: portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com ternura. Deus está dizendo: você foi embora, você me abandonou, você saiu, mas eu vou te atrair de volta. Eu vou atrair você para a minha presença. Escuta, depois da infidelidade, depois dos vacilos, depois das falhas, Deus ainda continua insistindo em chamar o seu povo de volta para a presença dele. Por quê, pastor? Porque ele tem um propósito com o seu povo. Ele tem um propósito com a sua igreja. Eu não sei como que você entrou aqui, querido, mas eu quero dizer para você nesta noite: hoje é noite de você alinhar, de você ajustar a tua vida espiritual com Ele, de você alinhar a tua vida espiritual com o Senhor, de você fazer uma autoanálise, de você fazer um exame de você mesmo. Examine, pois, o homem a si mesmo, se você deve voltar para Ele, se você deve ajustar as coisas ou não. Que tipo de igreja nós somos? Nós podemos ser uma igreja que a Bíblia chama de uma igreja sem mácula, sem mancha, purificada, ou vamos se tornar uma noiva adúltera, ou vamos se tornar uma amante. Escuta, Deus vai vir buscar uma esposa, não uma amante. Quem eu sou quando Ele vier buscar a sua igreja? Precisamos entender que o Senhor vai vir buscar uma noiva, mas uma noiva que tem intimidade com Ele. Está na hora de você quebrar o seu orgulho, a soberba, a arrogância do seu coração e dizer: eis-me aqui, Senhor, me perdoa. Sua noiva te espera e com o coração em chamas vem. Sua noiva Quem nós somos? te espera com o coração vem. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Deixa Ele mudar as tuas vestes. Deixa Ele colocar um louvor nos teus lábios, um cântico novo. Pastor, eu caí, eu errei, mas a mensagem é: começa de novo, vai de novo, avança, não para. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou. Te atrairei, eu vou falar no seu coração, eu vou mexer em você. O verso 15, põe para mim. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Jacó uma porta de esperança. Está tudo travado, está tudo difícil, mas o Senhor está dizendo: eu vou estabelecer uma porta, e uma porta de esperança. Há uma esperança para a tua casa, há uma esperança para a tua família, há uma esperança para você. Aleluia! Ali ela responderá como nos dias da sua infância. Ele está dizendo: ela vai responder como ela respondeu quando ela me amava de verdade, quando tinha o seu primeiro amor. Aleluia!
O Senhor está dizendo, eu vou restaurá-la. O Senhor está dizendo, eu vou colocar ela de pé. Como no dia em que saiu do Egito. Saiu do Egito com júbilo. Saiu do Egito fazendo festa. Egito fala do mundo, fala da escravidão. E o Senhor está dizendo, eu vou restaurá-la, eu vou colocar de pé, eu vou abrir uma porta, e essa porta se chamará porta de esperança. Continua. E naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, e não mais me chamará meu Senhor. Qual a diferença? Porque marido fala de intimidade. Só vai para o quarto com ele quem tem intimidade com ele. E ele está dizendo, eu vou estabelecer o culto de novo. Você vai ter intimidade comigo. Marido fala de intimidade. Marido conhece a esposa. Marido sabe quem é a esposa. E Deus está dizendo, você vai voltar a ter intimidade comigo. Aleluia. Continua. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins, e os nomes deles não serão mais lembrados. Deus está dizendo, quando você começar a ter intimidade, o que vai acontecer? Eu vou ser suficiente para a sua vida. Aleluia. Eu vou ser suficiente para a tua casa. Eu vou ser suficiente para a tua história. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Aleluia. Envolto em tua presença. Meu Senhor. Aos teus pés é onde eu quero estar, em meio a tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos. Fala com ele nesse momento, fala. Fala para ele, Senhor, estou aqui. Jesus não deve